Of the King the Power. Vamos falar sobre o Pastor Mirim mais uma vez, por quê? Como vocês viram no meu último vídeo, teve a decisão lá do Conselho Tutelar que impediria ele de realizar as pregações nele, né? Como ele chama aquele stand-up que ele faz, também de usar as redes sociais, mas para isso ele resolveu começar a dar entrevistas e aparecer em outros canais, afinal isso não feriria diretamente a decisão do Conselho Tutelar. E a gente vai reagir aqui aos melhores momentos dessa última entrevista aqui e mostrar a hipocrisia que tá por trás, não só desse garoto, né, mas principalmente dos pais dele, que basicamente criaram esse personagem aqui, que fazem toda essa cena ridícula aqui que tá acontecendo e que o Brasil inteiro tá falando. Então nós vamos falar aqui, sim. Ele escolheu um canal parceiro ali, né, pra ele dar essa entrevista, até ele fica com o microfone ao longo da entrevista, e vamos ver o que foi perguntado, né, e o que foi respondido pelo pastor aí de 15 anos. Como é que você tem recebido esses ataques nas redes sociais? Bom, eu tenho recebido como Cristo, né, recebeu a tantos ataques. Ele continuou fazendo a sua missão. E claro que antes de tudo que vinha sobre mim, a minha carne, Deus já criou um escudo de proteção na minha frente. Então, olha, qualquer pessoa que faça qualquer tipo de comparação, comparando a Cristo, faça-me o favor. Uma coisa é você seguir os ensinamentos de Cristo, outra coisa é você achar que assim como Jesus, assim como Cristo, você vai tomar determinada conduta. Faça-me o favor, né? Meu Deus do céu, já começa por aí. Vamos lá. Essas críticas eu rebato sim. Rebato com oração, com consagração, com jejum. Com jejum, com oração. Pelo amor de Deus, gente. De tantas as pessoas que oram por mim pelo Brasil. Então eu sou muito grato a Deus. E toda crítica, ela vem não só para te arrebentar. Eu sei que o desejo de muita gente é te ver caído, mas a maioria delas Deus faz para te abençoar e te fazer crescer. Posso já começar com uma pergunta polêmica? Com certeza. É verdade você está proibido de pregar? Bem, foi dado um conselho pelo Conselho Tutelar que eu deveria estar longe, né, do altar, longe das redes sociais, e eu não quero nenhum problema com a lei e, claro, tive que acatar. Mas lembrando que eles podem me tirar do altar, podem me tirar das minhas redes sociais. Mas eu vou acatar aqui a decisão, não quero problemas com a lei. Você não vai ter problemas com a lei, missionário Miguel. Quem vai ter problemas com a lei são seus pais, né? Essas pessoas estão lucrando aí, né? Com as pregações que você está fazendo, né? No final das contas, o recurso aí que você cobra, 20, 30 mil reais, no final vai para eles, né? E outra coisa que ele não falou é que o Conselho Tutelar pediu para ele voltar às aulas, né? Para ele voltar a estudar na escola, que era algo que ele não estava fazendo, afinal, estudar ensino médio até então não dá dinheiro, né? Então os pais preferem colocar o filho aí para viajar e tal, e fazer essas coisas nas redes sociais, porque isso daí dá mais recurso, né? Você foi proibido de pregar, de usar suas redes sociais e também de viajar para outros estados? Sim, caso eu possa viajar, claro, na companhia dos meus pais, né? Mas eventualmente não teria sentido eu viajar, né? Porque eu não sou turista, eu sou um pregador e todas as viagens que eu faço é para pregar. Então, eventualmente, eu estou proibido de viajar para pregar. Se eu vou viajar para um passeio e etc., eles liberam sim. Faltou falar sobre a escola, né? Falando de pregação, diante dessas polêmicas que surgiram, tem alguma fala sua, alguma pregação que você se arrepende? Bem, o meu arrependimento, Fábio, Olha bem, Fábio, veja só. da forma que eu me expressei, né? Claro que todos os pregadores um dia já errou, né? Como todo cantor um dia já desafinou e por aí vai. É fadado o erro ao ser humano. Eu me arrependo, Fábio, de um dia ter chegado no altar e ter falado assim: o meu pastor é Jesus, está amarrado. Mas não pelo sentido, mas pela forma que eu disse aquilo. Eu fui na intenção de defender aquilo que a igreja sempre defendeu, que o crente ele deve estar participando do culto de ceia, ter pastor, ser dizimista, ele está participando do culto. Aí aquela justificativa bizarra, ou seja, não se arrepende do que falou, né? Porque acha que estava falando algo que fazia sentido, que não faz, né? Como que você fala para alguém que Jesus é meu pastor, você diz que está amarrado, né? Enfim, esses pequenos truques aí, né, que essa gente faz para no final das contas mostrar que aquela pessoa que tá falando, que tá em cima do púlpito, né, no caso esse garoto de 15 anos, é a autoridade máxima, né? Então para isso você precisa contribuir, fazer as suas ofertas, né, e obedecer aquela pessoa. Essa é a bizarrice da história, dessa frase, né? O que significa a frase of the king, the power?
Ai, gente. Não, é of the king, the power, the man and the bester. Faltou the man and the bester. Gente, ali foi uma profecia que eu estava entregando para um casal. Pessoal, vocês precisam entender. Ali foi uma profecia que ele fez. The King, the Power. O que isso significa, né? Absolutamente nada. Mas é uma profecia isso daí. Que ia para a América, né? Era uma profecia voltada à nação dos Estados Unidos. E quando eu estava entregando a profecia, eu lembrei que o pastor Marcinho falou essa frase. E eu falei assim, por que não usar agora, né? É uma frase em inglês. Não tem nada de língua estranha ali. É uma frase em inglês. E disse of the king, the power, né? E off, desligado, the king, o rei, the power, poder. Um contexto fora de contexto. Mas juntou ali um compilado de falas em inglês que eu mencionei referindo-se à profecia. Ou seja, juntou um monte de palavra que não faz sentido, né? Imagina se uma pessoa fala, tive aqui uma profecia. O rei e o poder desligado. O que isso significa? Absolutamente nada. E aí o cara pega uma bobagem que ele falou ali pra continuar, né, a fala dele, continuar o que ele estava dizendo, e diz que essa imbecilidade era uma profecia. Porque a pessoa tá vindo pros Estados Unidos, então vou falar qualquer palavra em inglês pra pessoa. Né, que eu entreguei para eles, e claro que toda a Bíblia Sagrada, todos os profetas tiveram ali aquilo que para algumas pessoas foi loucura, né? Mas nada que fira o âmbito da igreja. É claro que é errado a pessoa pegar isso num culto e tirar como deboche, né? Não só a fala, mas a profecia, né? Porque não prestar atenção na profecia, prestar atenção nessa fala. Então fizeram chacota, memes, tudo quanto tipo de coisas para poder debochar da nossa fé. Agora entendi. A culpa é das pessoas que deram risada dessa coisa patética, dessa cena ridícula. Quem fez meme, etc, né? Realmente. Mas não foi nada ali intencional, programado, é que eu lembrei. Se tem alguém que acredita que o missionário Miguel, quando ele falou The King, the Power, ele estava fazendo uma profecia, né? Que ele não é só um picaretinha. Desculpa, sim, você tá no canal errado. Você tá no canal errado, tá? Esse é um canal de uma pessoa que é cristã de verdade, que não acredita nesse tipo de charlatanismo barato. E outra, como cristão, tem o dever de denunciar esse tipo de charlatanismo. Isso é bíblico. Então, se você acredita nisso, desculpa, você já sofreu uma lavagem cerebral completa. Você já vai comprar curso do Pablo Marçal da Shopee. Vocês sabem quem é. É isso que você vai fazer. Então, acorda pra vida, tá? Se o meu recado aqui não tá servindo pra você, legal. Vá lá no culto do missionário Miguel, que ele vai te fazer uma profecia em inglês, The King, the Power. Na hora ele quis falar. E soltei. Of the King, the Power. Podia soltar de latim, hebraico, italiano, mas... Poliglota, já tá virando poliglota. É poliglota, é um poliglota. Pelo amor de Deus. Que até os 3 anos de idade você tinha dificuldade de falar, você chegou a ir atrás desses laudos, desse exame, para poder validar esse seu testemunho? Bom, Fábio, eu contei esse testemunho, né, que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir, né, e com 3 anos de idade eu acabei surgindo um milagre. Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né? Eu tinha dificuldades na fala. Você sabe que eu não entrevistei, eu não expliquei bem. Meu Deus do céu, por que precisa aprender a falar desse jeito, né? Depois eu vou mostrar um videozinho pra vocês. Dificuldades na fala, minha língua era travada, dificuldade de audição, né? E... agora é uma dificuldade de audição, uma língua meio travada, né? O surdo-mudo, né? Você vê que já tá mudando. E olha, eu não duvido que esse garoto realmente acredite nisso. Olha, veja só que loucura. Eu não duvido que ele acredite nisso. Porque a mãe dele provavelmente contou isso pra eles, né? Os pais dele contaram isso pra ele e fizeram ele acreditar que é verdade pra ele poder falar por aí. Queira acreditar nisso. Ali aos olhos segundo, né, a história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo, né? Mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame, não foi... Então, assim, e Deus operou um milagre na minha vida. Eu tinha a língua travada e hoje você pode ver que eu falo muito bem, converso muito bem. Se alguém falar um tequingue lá do outro lado da rua, eu consigo ouvir, né? Então, foi um testemunho que eu contei, edificou muitas pessoas se identificaram. Hoje, em eventos, mães me param, Miguel, é meu filho, também nasceu com um problema, tal, assim, e Deus fez um milagre. Então eu creio no milagre. Vamos lá, olha só a história que ele tá contando agora, que é totalmente diferente, né, da história que ele já contava por aí. Ela pegou e falou assim, mãezinha, o seu filho nasceu surdo e mudo. Ô, louco.
ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com um diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. Sem os tímpanos, para quem está em casa, sem os tímpanos você não ouve. É o único órgão do seu ouvido que passa qualquer som e você consegue ouvir. Sem as cordas vocais você não consegue falar, porque são o único órgão que traz a vibração da voz que sai pela boca. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição. Eu tinha 0. Não tinha tratamento. O que minha mãe podia fazer era fazer uma escola de Libra para poder se comunicar comigo. Olha, você acredita nisso? O que eu posso falar pra você, né? Acho que talvez nada, porque não vai adiantar. Vamos seguir. De Deus, eu sou um milagre vivo. Eu estar aqui hoje, devido a tantas críticas, quantas pessoas não podiam ter parado devido ao que veio pra cima de mim. Mas eu tô aqui, isso é um milagre vivo, né? Então, É realmente um milagre, né? Você tá cobrando 30 mil reais, né? Por culto. Um guerreiro. Você é um guerreiro. Você é um guerreiro. Os pais deles são os guerreiros. Coitados. é claro que não feriu o âmbito da igreja, nada disso. É apenas disse. Quando eu era menino, Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. E todo menino não pode se... embora eu tenha um vocabulário bom, mas eu não posso falar com vocês como ele fala, como um adulto fala. Então, às vezes, vai escapulir aqui um erro, né? Alguma coisa mal interpretada. Mas Deus fez um milagre na minha vida. Mas não que foi dado laudo, não que foi dado nada disso. Até mesmo porque em nenhum momento do meu testemunho eu disse que tinha laudo, Tiago. Agora ele disse que não tinha laudo nenhum. Será que eles conseguem mostrar quem foi o médico, talvez? Mas realmente houve a cura, houve um milagre. Exatamente, houve uma cura, houve um milagre. Atualmente você estuda, você gosta de estudar? Qual matéria você mais se identifica na escola? Bom, eu amo estudar, embora eu tenha muitos livros em casa e tenho muitos certificados que a minha escola já me deu. Eu amo história. História para mim é algo... Ele ama tanto estudar que ele não estava estudando. Olha só que coisa, que paradoxo, né? E você já pensou se você pretende sequer se candidatar? Bom, Fábio, eu estudei e eu pretendo, claro, sim, mais para frente é um desejo, né? Eu estudei a política brasileira, né? Eu adoro a política. Desde 1932 até nós, que assumiu Getúlio Vargas, aí depois ficou de 32 até 45, ele assumiu Eurico Gaspar Dutra, depois Getúlio Vargas voltou ao braço do povo em 1951, ficou até o dia 24 de agosto de 1954, que se suicidou no Palácio Catete, antiga sede do governo federal no Rio de Janeiro. Aí veio o Juscelino Kubitschek, que prometeu construir 50 anos em 5, aí veio o Jânio Quadros, veio a ditadura, veio o Tranquilo, que morreu com problema no apêndice, aí veio o Sarney, aí depois veio o Collor, aí veio o Itamar, aí veio o FHC, aí veio o companheiro, aí veio a Dilma, o Temer e o Bolsonaro. A história política, é claro que é um eventual que a gente estudou, a gente entende que mais ganhou a direita do que a esquerda, mas eu não negocio com a esquerda. Eu não negocio com quem quer mexer com as nossas crianças. Ele não negocia com a esquerda, tá? Alto dos 15 anos ele não faz esse tipo de negociação, tá, pessoal? Mas beleza. Eu não negocio com quem quer... Pelo menos acertou uma, né? Eu não negocio com quem quer parar a obra de Deus. E, claro, se um dia Deus me permitir eu chegar a Brasília defendendo os direitos que todo cidadão deve defender, que é Deus, pátria, família e liberdade, com toda certeza eu chegarei lá, com a ordem de Deus. Claro que, digamos que, é algo incerto, porque eu tenho 15 anos de idade, para depois alguém não pegar e registrar em cartório, que eu disse que... Então, é claro que é um desejo, um sonho desde moleque, que eu queria sempre chegar a Brasília e ser um deputado e falar... e ser um senador, até mesmo um presidente. Mas é um sonho. Mas é um sonho de, né, a maioria dos que estudam história. E, com fé em Deus, eu vou chegar lá em nome de Jesus. Em quem vocês acham que esse garoto se inspira para ser um político, né? Possível político, provavelmente aí, não vai demorar muito. E diga o porquê você acha disso. Eu não vou nem induzir aqui. Responda aqui nos comentários. Aí, olha só, teve um outro canal aqui, colocou uns vídeos antigos dele, né? Eu não conheço esse canal, no entanto. Dá uma olhada só nisso aqui.
Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pregador missionário Miguelzinho. Quero estar confirmando a minha presença. A minha presença está sendo... Você vê que já... Não sei quantos anos ele tinha aqui, mas já era treinado, né, para falar dessa maneira, para se portar dessa maneira. Quem será que treinou? Será que foi um autodidata? Quem vocês acham? Vamos lá. Aí, pessoal, provavelmente aí desde que era bem criança, ele devia ter uns 5, 6 anos, né? Ele já estava ali em cima do púlpito. Você vê que os pais dele já o programaram, né? Já criaram ele. É óbvio, né? Que é um garoto que desenvolveu, ele hoje que fala muito bem e tudo mais. Mas você vê que os pais sempre quiseram isso, no mínimo, e esse canal aí fez um dossiê mostrando um pouco disso. Depois eu vou trazer isso aqui também no canal. Agora, lugar de criança, claro, pode ser, deve, né, ser levado à igreja e tudo mais, mas jamais em cima do púlpito. Aliás, em Timóteo 3,6, o apóstolo Paulo alerta que um bispo não deve ser neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Isso significa que o bispo deve ter tempo suficiente para amadurecer em sua fé e para que sua liderança não seja influenciada pelo orgulho. Certamente o lugar de uma criança não é se dizendo profeta. É isso, pessoal. Então, meu recado aqui é o mesmo do último vídeo que falei sobre ele. Se você é cristão, você tem a obrigação de desmascarar essa farsa, beleza? Verifica a inscrição aqui no canal, deixa o like, beleza? Estamos batendo aí 215, chegando em 215 mil. Obrigado a todos, beijos e abraços.